Deixa eu começar a compartilhar. Ok. Deixa eu ajeitar aqui o computador. Então, o que a gente estava fazendo na última aula, né? A gente falou do polinômio, né? E da série de Hilbert-Serre, tá? E agora a gente vai aplicar o que a gente viu num contexto que foi estudado pelo Samuel, tá? Que é o contexto das filtrações, né? Tá? Então, o que a gente vai ver agora, né? São as séries, né? Os polinômios, né? De Hilbert Samuel. Então, a ideia da filtração, né? Você tem R um anel, tá? E M um R mod. E aí você tem uma filtração, ele denota dessa forma, né? Que é simplesmente, né? Uma sequência de submódulos, né? Encaixantes, né? Tá? Então, você tem Fn de M, contendo, né, contendo ou igual, né, sempre, tá? Fn mais 1 de M, etc. Onde esses N's aí são indexados pelos inteiros, né? Tá? E a gente vai lidar com filtrações, com Q filtrações, né? Tá? Então, esse cara é uma... Acho que eu estou usando naturalmente I, né? Só um momentinho. Uma I-filtração, né? Onde I é um ideal, se, né, o I vezes Fn de M está contido em Fn mais 1 de M, tá? E é dita estável, né? Se ela estabiliza, né, de duas formas, né, diferentes, né, para N muito negativo, que simplesmente é estabilizar, né, com M, né, ou seja, se M é tudo, né? E, né, no caso negativo, se, né, esse cara daqui é igual a Fn mais 1 de M para todo M. Desculpa, o caso negativo, não, o caso muito positivo, né? Tá? Então, ela é estabilizada, né? Ela é dada, né, para N muito grande, né, pelos N anteriores e pelo ideal. Então, associado, né, ao ideal, tá? Então, um exemplo particular, claro, né, é essa filtração, F.M, que é igual a o I ponto, né, M, né, digamos, né? Tá? Ou seja, a filtração em que Fn de M é igual a In de M para todo N maior ou igual que zero e igual ao próprio M, né, para todo N menor do que zero. Então, associado, né, a esse dado, né, a gente pode construir o que a gente chama da álgebra de Ries, R de I, né, que é a soma das potências do I, tá? E uma outra álgebra, que é a chamada álgebra graduada, associada, tá? A notação talvez seja essa, de R, Ô, tá? professor, Oi? o FNM era zero ali, no N menor que zero? Não. A ideia é que ela tem que coincidir, né? Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi bem. Ela tem que coincidir com M, né? Para N Ah, tá. negativo. Porque ela vai crescendo, né? Quando N vai decrescendo, né? Tá? Os módulos, né? Tá? Então, mas é questão de notação. Importa, claro, o que está acontecendo, tá? Para N maior ou igual que zero. E aí você tem o G de R, né? Que são os quocientes, né? Tá? R sobre I, mais I sobre I ao quadrado, tá? Mais I ao quadrado sobre I ao cubo, que é o quociente, né, do R de I. Tá? São ambas, claro, álgebras graduadas. E a gente também tem associado à filtração, tá? Os mesmos tipos, né, de construções que vão dar justamente, né, os módulos. Né? Tá? Então, isso aqui é um RI módulo. Tá? E o GM, né? Quer dizer,
notação não é lá muito precisa, né? Mas o GM depende da filtração, que é simplesmente, né, fazer o que a gente fez, né? Tá? Seria a soma de FNM sobre Fn mais 1 de M, tá? Para N pertencente a Z. Okay? Então, é essencialmente isso, tá? E aí a pergunta, né, nesse tipo de contexto, tá, é o que acontece com a função de Hilbert-Samuel, que é a função que vai associar, né, um inteiro ao comprimento, tá, do quociente de M sobre Fn. Então, isso aqui é uma função dos inteiros, né, em valores, né, maiores ou iguais que zero, e a gente pode, para descrevê-la, construir a série associada, tá? A série, né, de Hilbert-Samuel, que é justamente pegar, né, a notação é P, tá? É associada à filtração, e é uma série em T, que é simplesmente pegar a soma, tá, dos comprimentos para N maior ou igual que zero, tá, desse cara daqui. Ok? Então, o que a gente vai ver, né, assumindo algumas hipóteses, né, tá? Já estamos assumindo aqui, né, de certa forma, isso aqui tem que ser finito, para isso fazer sentido. E a gente vai ver que essa função ela coincide com um polinômio para N muito grande, que é o chamado de polinômio Hilbert-Samuel. E dados sobre esse polinômio, né, grau, coeficiente líder, né, vão ser relevantes, né, para a gente, né, mais para frente, são informações importantes. A gente tem um lema, né, que deixa eu resumir aqui, né, de certa forma, né, você tem um R nederiano, né, suponha isso, né, e M um R módulo infinitamente gerado. Tá? E a afirmação é que se esse cara daqui, o anel não, o módulo associado, né, a filtração é finitamente gerado, sobre, né, o R de I, tá? Ou seja, estamos nesse contexto, né, que a gente tem uma... Esqueci de colocar aqui, mas vou colocar aqui então, né, uma I-filtração. Não estou assumindo ainda que é estável, tá? Mas se esse cara daí é finitamente seja gerado sobre RI, então... Isso aqui, então, o GM também é finitamente gerado, né, sobre o anel correspondente, que é o GI de R. Tá? Isso é relativamente claro, porque o GM é um quociente, né, tá, do RF.M. Tá? Então, né, se um é finitamente gerado, o outro também é finitamente gerado. O que é mais interessante é que essa equivalência agora, tá, e que diz que mais ainda, esse módulo é finitamente gerado sobre o RI, tá? C e somente C, tá? É a filtração estável, né? C e somente C, tá? Essencialmente a filtração. Quer dizer, tem uma condição a mais, né? Tá? Mas a outra tá. Tem uma condição a mais, deixa eu colocar aqui então, tá? E a condição a mais, ele diz que a união, né, dos FNM tem que ser igual ao M. A gente está no caso nederiano, então uma cadeia ascendente, então para que seja igual, né, é necessário a estabilidade, digamos assim, ou seja, a gente pede essa estabilidade aqui, né, para todo N muito negativo. Tá? Então, o módulo é finitamente gerado, e isso aí acontece, tá? C e somente C. Né? A filtração é instável. Se a filtração é estável, né, uma das condições é justamente essa daqui que eu coloquei. Tá?
Então, claramente é necessária, né, tá, para fazer isso funcionar. Se a união dos FNMs não é o M, né, na verdade a gente está lidando com uma filtração de um módulo menor. Né? Então a afirmação deveria ser sobre esse módulo menor e não sobre o M. Né? Tudo bem com isso que a gente fez da última vez? Professor, eu tenho uma Oi. dúvida. Uhum. Por que quando a gente define a função de Hilbert-Samuel, a gente toma os termos maior ou igual a zero? Ah, sim, até esqueci de falar, né? Eu acho que tem alguma sutileza aqui que não está muito bem explicada, para falar a verdade. Tá? Que ele não... Né, ele tem uma certa incompatibilidade no que ele faz. Né? Se vocês forem ver a definição do R de I, né, ele pega o R de I igual a R para valores negativos. Né? Tá? Mas a gente não definiu, né, um anel graduado como tendo termos de grau negativo. Né? Tá? Então, tem uma certa incompatibilidade aí. Tá? Mas, por outro lado, né, na verdade, nas nossas aplicações, né, vai acontecer sempre isso aqui. Isso aqui é sempre verdade. Tá? Então, não importa realmente, né, o lado negativo vai ser sempre zero. Uhum. Tá bom, Então, obrigado. estou dizendo que, na verdade, eu não teria escrito dessa forma como ele escreveu. Né? Teria que ter algumas hipóteses a mais e tudo mais. Você vê até que na série de Hilbert-Samuel, tá, você só pega também, né, os termos, né, n maior ou igual que zero. Enquanto que em Hilbert-Serre a gente pegava todos, né? Um módulo graduado pegava todos os graus. Tá? A gente sabia que no caso finitamente gerado, né, graus muito negativos não existiam. Então virava uma série de Laurent. Tá? Aqui não, uma série de Taylor mesmo. Tá? Também podia ser de Laurent se pegasse os N negativos, né? Mas como eu falei, né, nas aplicações não é o que a gente faz. Alguma dúvida Entendi. mais? Só isso, obrigado. Uhum. Ok, então vamos finalmente fazer essa relação. Né? O foco do livro não é em anéis graduados, então, na verdade, né, a Hilbert-Serre foi introduzido por causa do Hilbert-Samuel, e a gente vai fazer a relação agora. Tá? Então, vamos pegar, né, R, um anel lideriano, N, um R módulo finitamente gerado. Tá? Com uma filtração, né, F.M I estável, né, onde esse é um ideal, não é lideriano. Tá? Vamos assumir que a gente pode calcular, essencialmente, essa ideia, né, os comprimentos, tá? Que é assumir que esse comprimento é menor do que infinito, ou seja, é finito. Tá? Então, a afirmação é que todos os comprimentos relevantes, né, são finitos. Tá? Esse e esse daqui, que é o que a gente necessita para calcular na série de Hilbert-Samuel. Tá? E, né, vem essa comparação entre a série de Hilbert-Samuel associada à filtração, tá? E a série de Hilbert-Serre associada ao GM, né, que é o módulo dos quocientes, né, na filtração. Tá? E a relação é simples, multiplica por T e divide por 1 menos T. Então, aqui a gente faz a conexão e o que a gente obteve, né, para módulos graduados, a gente vai aplicar, né, para estudar a série de Hilbert-Samuel. Note que, assim, um pouco mais para trás, a gente estudou, né, ideais de parâmetros, né, de módulos, tá? E a condição para o ideal de parâmetros era justamente, né, uma delas era essa, tá? Que é a condição que a gente está usando aqui no lema. Tá? Essa condição, claro, diz que o I é grande, tá certo? E tem a outra condição que diz que o I é pequeno, né? Ou seja, o I tem que estar no radical do M. Tá?
Essas duas condições são as condições de diálogo parâmetros, e aqui a gente tem uma delas. Então, a prova é bastante simples, na verdade, né? Ou seja, o que acontece, né? É que a gente tem uma... O que eu vou dizer, né? Ou seja, o Fnm sobre Fn mais 1 de m, tá? Isso daqui é um R... Tem algumas formas de fazer isso, deixa eu ver se eu estou fazendo isso corretamente, tá? Mas certo, a ideia é olhar para essa sequência exata. Vamos lá colocar essa sequência exata associada, né, à filtração. M sobre Fnm. Tá? Então, uma sequência exata natural de quocientes. Tá? E utilizar, né, o que a gente vai utilizar é a aditividade do comprimento. Tá? Primeiro, a gente tem que, né, verificar que o comprimento ele é finito. Tá? E o que acontece é que de fato, né, ele... Não, olha a minha dificuldade aqui. É de fato que ele vai ser, né? Tá? Acho que essencialmente, né, a argumentação, tá, é que esse comprimento aqui é finito, né? Então, né, deixa eu colocar logo isso, tá? Se esse comprimento aqui é finito, tá? Então, né, o comprimento de todos os quocientes, tá? N, tá, vai ser finito para todo N. Tá? Isso é porque o comprimento é finito, né? Sem somente ser, né, o suporte, né? Tá? Ele consiste de um número finito de 10 maximais. Tá? E o suporte desse cara daqui, né? Ele está contido no suporte, tá? Desse outro cara daqui. Desse outro cara daqui. Então, essencialmente, esse é o argumento. Tá? E aí o que acontece é que estamos no caso, né, nederiano, né? Então significa que, sei lá, né, o f de n de m, tá, é igual a m, né, para o certo n. Tá? Menor ou igual que zero, tá, em geral. Tá? E aí, portanto, tá, o que a gente tem, utilizando a estabilidade, tá, é que m sobre f de n mais, sei lá, ln, tá, é um quociente de m sobre i a ln. Justamente porque, né, o ILN é o IL de FNM, isso aqui está contido em Fn mais Ln. Tá? Então, daí sai que o comprimento, tá, desses caras aqui todos, né, para tudo N, no final das contas, tá, porque é finito. Né? Tá? E, portanto, também, né, dos quocientes intermediários. Né? Tá? Então, o que você tem aqui é uma sequência exata de modos de comprimento finito, e aí vale a aditividade. Só um momentinho, gente. Ok, gente, desculpa, estou de volta. Então, a aditividade do comprimento, né, vai me dizer justamente que o comprimento desse quociente é a diferença do comprimento desse cara daqui,
menos esse. E tudo finito, né? Então, o que a gente vai fazer é multiplicar tudo isso aqui por t elevado a n, tá? E somar, né? Para n, né, maior ou igual que zero, tá? De todos os lados. Então, do lado esquerdo, a gente tem justamente o H do GM, tá? T, a série de Hilbert-Serre associada, tá, ao módulo graduado, né, dos quocientes. Tá? Do lado de lá, tá, a gente tem, tá, quase isso, digamos assim, né, mas aqui você tem, tá, o f elevado a n mais 1, aqui t elevado a n, então você tem que multiplicar, né? Tá? Então, não é o que você vai ter do outro lado, tá? Como que eu vou colocar isso? Tá? Você tem que transladar as coisas, né? Mas no final das contas o que você tem aí é 1 sobre t menos 1 vezes o polinômio, a série, desculpa, né, de Hilbert-Samuel. E isso vai te dar a expressão. Tá? Certo? Ou seja, eu tive que multiplicar aqui por, né, tn mais 1 sobre t, tá? E eu estou fazendo o somatório, tá? Tá um pouquinho estranho aqui, eu acho que você tem razão, não me lembro mais quem me perguntou da última vez, porque para que isso faça sentido, eu teria que pegar sobre todos os n's em z, né? Tá? E também para que faça sentido o que eu escrevi aqui, né? Tá? Que esse cara daqui, né? Ele também tem que ser calculado em graus negativos, né? Tá? Bom, como eu falei, isso aí, no final das contas, é um pouco de uma lambança que tem que ser ajeitado. Já deveria estar. Enfim. Mas, como eu falei, né, em geral não vai ter termos negativos, né? Tá? E, em geral, na verdade, a gente vai utilizar essa filtração, FNM, né, nesse caso mais geral, apenas para aplicar um lema de Artin-Ries numa argumentação. Vocês vão ver essa argumentação daqui a pouquinho. Mas, de qualquer forma, então, a gente tem essa relação, tá? E aí vem o teorema, tá, do Samuel, que diz o seguinte, né? A gente vai assumir todas as condições do lema, tá? Vamos assumir que Fn de m é igual a m para todo n menor do que L, tá? E que Fl de m é diferente de m. Em geral, isso vai ser nas filtrações que a gente vai considerar para L igual a 1. Tá? Então, esse L, né, é o menor inteiro, né? Tal que o submódulo da filtração correspondente não é tudo. Tá? Então, a afirmação dele é que você tem uma expressão para a série de Hilbert-Serre da seguinte forma, t elevado a L sobre 1 menos t elevado a d mais 1, tá? Onde o que a gente pode dizer? Esse t é um polinômio em z, tá? O E0, né, e o E1 são diferentes de zero, tá? Ou seja, né, na verdade, é que você se livra dele, né? Você tem o T1 menos T aí, né, para isso justamente, e para que eu esqueci de ajeitar, isso aqui é 1 menos T elevado a D mais 1. Tá? E a condição sobre o D é que o 0 menor ou igual que D, menor ou igual que R, tá? Onde esse R é número de geradores de I, no meu ideal I. Claro, você vai pegar o menor número possível de geradores, né? Tá? Para ter a melhor desigualdade. Então, você tem essa expressão, né, que lembra, né, a expressão que a gente obteve para a série de Hilbert-Serre, justamente no caso em que o anel era gerado em grau 1, né, o anel graduado. Tá? E é exatamente o que acontece no nosso contexto. Deixa eu subir um pouquinho aqui para vocês verem. Tá?
o nosso anel aqui no caso, tá? É o anel GIR, tá? Esse anel aqui, né? Porque, né, a gente vai aplicar o lema anterior ao GM, que é um módulo graduado sobre esse, e esse cara daqui é gerado justamente em grau 1, né? Se I ao quadrado é produto de coisas de grau 1, tá? Então, deixa eu colocar aqui só para observar isso, né? Que a parte de grau 0 é esse R sobre I, tá? E ele é gerado em grau 1 sobre I ao quadrado. Então, na verdade, é um número de elementos nesse quociente, que geram esse quociente, um número mínimo de geradores. Tá? E é justamente o que a gente precisa para aplicar o teorema de Hilbert-Serre, que sejam tudo gerado em grau 1, para ter essa expressão aqui. Então, vocês veem que essencialmente é uma derivada dessa expressão de cima, né? Vocês estão vendo o lema aqui em cima, porque isso aqui é justamente 1 menos T sobre T. Tá? Então, né, a diferença de um para o outro, tá, é justamente multiplicar por T e dividir por 1 menos T. E por isso que está aparecendo D mais 1 aqui. Né? Antes era D com D menor ou igual que o número de geradores. Né? Mas porque a gente passou esse 1 menos T para o outro lado, tá, apareceu aqui. É claro que o L também é modificado, mas isso é outra coisa. E mais ainda, né, também é uma consequência do Hilbert-Serre, tá, é que existe um polinômio, Pzinha, associado à filtração, com coeficientes racionais, de grau exatamente D, tá, e coeficiente líder, o E calculado em 1 sobre D fatorial, tal que, tá, o meu L, ele coincide com esse valor desse polinômio, em N, tá? Para todo N é maior ou igual que alguma coisa, né? Maior ou igual que o grau do E de T, mais aquele L. Ou seja, o grau do numerador, né? Do que aparece na série. Então, tudo isso é uma aplicação, tá, do teorema de Hilbert-Serre, né? Já comentei, né, qual é a ponte é a fórmula de cima, né? Então não vou fazer aqui. Mas tem uma afirmação adicional, que para a gente é bastante útil, que diz o seguinte, né, mais ainda, né, se, né, a diferença é diferente de zero, bom, tá, deixa eu colocar então dessa forma, mais ainda, tá, a gente pode olhar para PQMN, que eu vou definir, talvez ele tenha definido antes, mas é justamente esse polinômio que a gente está lidando aqui, para a filtração queádica, que é a filtração canônica associada, desculpe, ao ideal I. Tá? Então, mais ainda, né, se eu pego essa filtração, então a diferença entre o polinômio de Hilbert-Samuel associado à filtração iática e qualquer outra filtração, tá? Ou é zero, ou, né, é um polinômio de grau, no máximo, D-1. Menor ou igual a D-1. Tá? E é um polinômio positivo. Tá? E tem coeficiente líder positivo. Se for diferente de zero, né? Certo? Então, qual a importância disso? Né? Deixa eu só, né, fazer essa observação. Né? Aqui, quem é o PI, né, de MN. Tá? Isso aqui é o polinômio de Hilbert associado à filtração iádica. Tá? Que é, portanto, esse comprimento, né? Para todo N muito grande. Né? Tá? Então, isso aqui é a definição do PI de MN. Tá? Mas o que o teorema está afirmando, tá, é que o grau, logo o grau D, né, tá, do polinômio, né, de Hilbert-Samuel, né, que é o que a gente afirma aqui, né, grau D, tá, e o coeficiente líder não depende da filtração. Da filtração. Tá, iádica
estável escolhida. Né? Porque, justamente, eu estou comparando com a filtração iádica. Tá? E quando eu comparo com a filtração iádica, tá? Eu vejo, né, que como esse tem grau D-1, tá? E eu já sei que esse tem grau D e esse daqui... Desculpa. Aqui eu falo que é no máximo grau D-1. Tá, vamos lá com calma, né? Vamos lá com calma. Deixa eu colocar isso de uma certa forma aqui. Exato, né? Então vamos lá com calma. Né? Isso aqui, eu afirmei que tem grau no máximo D-1, mas eu sei que esse daqui tem grau D. Tá? Então, que eu estou afirmando que esse aqui tem grau D. Tá? Ou seja, né, ele tem o mesmo grau, tá, associado, né, o grau associado a esse cara. Ou seja, todas as filtrações iádicas estáveis, o polinômio associado tem o mesmo grau do que o da filtração iádica. Tá? E também o mesmo coeficiente líder, né, porque, né, se esse aqui tem grau D, esse aqui tem grau D, e né, quando você subtrai o grau baixo, então os coeficientes líderes têm que ser o mesmo. Essencialmente, é o que eu estava dizendo, né? A gente vai utilizar a filtração iádica, tá? Para calcular, né, os polinômios, tá? E vai utilizar essa equivalência do grau, do coeficiente líder, né, em argumentos, tá? Onde, né, a filtração iádica não surge de forma natural. Vamos ver esse argumento daqui a pouquinho. Alguma dúvida? Vamos provar uma parte, né? Claro, essa última parte. Ah, mais alguma dúvida? Então, essencialmente eu vou mostrar só essa parte daqui, tá? E aí utilizar a noção de estabilidade, né? Ou seja, o que eu sei? Tá? Eu sei que o Fn de M, tá? Ele eu acho que ele é um pouco preguiçoso com isso, né? Ele é um pouquinho diferente, mas ele simplesmente diz isso aqui, né? Que Fn de M é Qn de M, contém Qn de M, tá? Como se, né, de fato, o F0 de M fosse igual a M. Ele essencialmente está assumindo isso, tá? Mas isso aqui contém o Qn de F de M de M, para tudo M, tá? E como a filtração é estável, tá? Isso daqui é verdade, né? Para M muito grande. Tá? Ou, se você quiser, né, existe um M, isso aqui vale para todo M. Então, como eu falei, né, ele está meio que assumindo aqui, né, que o F de 0 de M é igual a M. Tá? Então, quando você, né, multiplica por Q elevado a N, você vai para F de 0 mais N, que é o Fn. E aqui já é a estabilidade, né? Tá? Mas o que acontece com isso é que você tem, então, né, quando você compara com o módulo maior, tá, você tem que o comprimento de M sobre Fn de M, tá, é menor ou igual do comprimento de um módulo, né, que é maior, porque você toma um quociente para um submódulo menor. Tá? E na mesma linha, isso aqui é menor ou igual que L de M sobre Fn mais M de M. Né? Então, isso aqui para todo N é maior que zero. Né? Tá? Então, você tem essa desigualdade, bom, basta pegar N muito grande, que você vai ter, então, a desigualdade dos polinômios, né, que tem os mesmos valores. Então, aqui você tem um polinômio de N em N, né, da filtração. Isso aqui é o polinômio associado à filtração iádica, tá? E do outro lado você tem um polinômio, né, da esquerda, tá? Mas calculado em N mais N. Né? Então você tem isso daqui, a gente só precisa que isso seja para N muito grande. Tá? Então, né, meio que acabou aqui, porque esse cara daqui, né, para começar, né, vocês veem que a diferença, tá, é maior ou igual que zero. Tá? Essa diferença e essa é maior ou igual que zero. Tá? Então, né, se for diferente de zero, tá? Ou seja, é zero, ou se for diferente de zero, é claro que o coeficiente líder tem que ser positivo, porque ela assume valores, né, maiores ou iguais que zero, maiores do que zero,
para N muito grande. Tá? Mais ainda, esse aqui tem grau D, né, como função em N, e esse aqui também, o grau não muda quando você faz essa translação. Tá? Então, esse cara daqui tem o crescimento, né, que está sanduichado, né, vira um recheio desses crescimentos de um grau D e grau D. Então, isso aqui também tem que crescer com grau D. Mais ainda, né, quando você divide isso daqui, vamos lá? Quando você divide tudo isso aqui por N elevado a D, né, e passa ao limite, né, quando ele vai para o infinito, né, o que você tem no polinômio é o coeficiente líder, que sobra o coeficiente líder. Tá? Mas a translação não vai mudar o coeficiente líder. Tá? Então, né, esse cara daqui, né, ele tem o mesmo limite. Tem os mesmos limites. Tá? Então, da mesma forma, o cara do meio está no meio do sanduíche, então tem o mesmo limite, e a afirmação que o coeficiente líder é o mesmo. Tá? Que é o que eu escrevi aqui embaixo. É claro, né, que assim, tem outros, né, invariantes associados, né, a um polinômio, né, tem os coeficientes intermediários. Tá? Na verdade, o que a gente vai aplicar, o que se aplica na teoria, nesse começo, é apenas o grau e o coeficiente líder. O grau tem a ver com o tamanho, né, do módulo, que a gente vai ver, está associado à dimensão. Tá? E o coeficiente líder é uma informação numérica que a gente vai chamar de multiplicidade. Tá? E que aparece em algumas contagens. Vou tentar explorar isso um pouquinho mais para frente. Tudo bem com a prova? Ou seja, eu pulei a prova realmente da maior parte, eu só mostrei esse mais ainda, tá? Que é essa comparação aí. Tudo bem com a prova e com a consequência dela, observação? Então, agora, né, vamos falar de multiplicidade. Tá? Definir. Então, né, vamos estar nessas mesmas condições. Tá? Né, R um anel noderiano, tá? I um ideal, M um R módulo finitamente gerado. Então, a gente define, tá? Definimos a multiplicidade de I em N, né? Se, né, o comprimento, né, for finito, é uma das condições, que é uma das condições, né, que a gente coloca mais acima, tá? Se o comprimento for finito, tá? Como esse número é de Qn, é de Qn, tá? E onde esse é de Qn, tá? Sobre D fatorial, é o coeficiente líder, né, do polinômio de Hilbert-Samuel associado a uma filtração qualquer ou diretamente à filtração, tá, iática. Então, não é o coeficiente líder, né, tá? É o coeficiente líder dividido por esse D fatorial, tá? Ou seja, é o inteiro, né? O EQN é o inteiro associado, tá? Ao N. Ok. Então, o que a gente vai, né, observar, tem uma proposição mais para frente, que explica o que acontece com essa multiplicidade, tá? Ou mais geralmente, né, com os polinômios, né, de Hilbert-Samuel, quando você tem uma sequência exata, né, de módulos nederianos. A gente, como eu falei, a gente vai associar esse Dzinho com o grau, né, com uma medida de dimensão, tá, do meu módulo, tá, e a gente vai ver que essa medida coincide
com a medida de dimensão usual, né, que é a dimensão de Krull, que tem a ver com cadeias de ideais primos. Tá? Então, né, isso aqui, na verdade, é uma técnica para fazer comparações, tá, com duas outras definições de dimensão que a gente vai dar. Para fazer a proposição 20.3, a gente vai precisar do lema de Artin-Lins. Tá? E alguém ficou de fazer para mim esse lema, né? Quem foi? Eu fiquei. Quem é você? Desculpa. Felipe. Felipe. Tá. Deixa eu parar de compartilhar aqui, então, Felipe. Beleza. Ok. Então pode começar a compartilhar aí. Deixa eu colocar. Tá aparecendo? Começar. Uhum. Beleza. Então, eu vou apresentar o lema de Artin-Ries. Ele diz que se eu tenho um anel, eu pego um módulo e um submódulo, e pego um ideal desse anel, e pego uma filtração, uma Q-filtração estável FM. E eu defino uma filtração no submódulo N, como sendo o N com a interseção dos FNs da filtração, assumindo que M é noetheriano, então esse Fn me dá uma Q-filtração estável Fn. Ok. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser reduzir um pouquinho, tirar o que a gente não quer desse anel R. O que a gente não quer são os anuladores de M. E a gente faz a mesma coisa com o ideal Q. A gente tira os anuladores de M que estão no ideal Q. Essa igualdade pelo segundo teorema de isomorfismo, a gente pode olhar ela como Q, isso daqui. Então, é por isso que a gente define dessa forma. A gente não olha dessa forma porque a gente pega como esse quociente aqui que é importante para a gente. Mas a gente, na hora de fazer a conta, é mais fácil olhar assim. Então, definindo, é claro que M e N são R' submódulos de M. Isso vem do fato que AX vai ser AX com a barra em R'. Então, disso segue que eles são submódulos. Uhum. Aí, a gente tem que mostrar, então, que o M com R', olhando como módulo sobre R', é noetheriano. Para isso, basta mostrar que o N é finitamente gerado, R' é finitamente gerado. Mas como o M é noetheriano em R, existem x1 até xn de N, tais que esse elemento gera um N como R módulo. Então, tomando qualquer x de N, vão existir infinitos elementos de R, tal que essa soma acontece, essa igualdade acontece. Bom, então para isso basta somar os anuladores de M que a gente tem essa igualdade pela própria definição da operação. Então, isso me implica que a gente gera o N como R' módulo. Isso me dá aqui M noetheriano como R' módulo. Agora a gente vai mostrar que essa filtração, que é Q estável, ela também é Q' instável. Então, a primeira parte é clara para mostrar que é de fato uma filtração, porque o que acontece? A gente pega Q', Q mais anuladores de M, FNM. Se a gente olhar da forma que eu falei anteriormente, esse produto aqui de cima é o quociente, é o Q quocientado com Q interseção
os elementos dos anuladores de M que estão em Q. Então, isso vai me restar apenas o Q, FNM. E, bom, como FM é uma Q-filtração, então isso daqui está contido em Fn mais um de M. Isso já mostra que... Isso já mostra que FM é uma Q-filtração. Ser estável, ele falou que a gente pode enxergar também a condição de ir para um N suficientemente grande de uma outra forma. E eu usei aqui essa outra forma só para diferenciar um pouquinho. Então, como o FM é uma Q-filtração instável, existem K e L inteiros, tais que FK de M é igual a M, e QN FL de M é FL mais N, M para todo N maior que zero. Então, basta mostrar essa mesma igualdade daqui, mas para o Q'. E para isso a gente toma o mesmo L e o mesmo K. Para mostrar essa condição aqui, já é satisfeito, porque não depende do Q'. Então, tudo bem. Então, só precisamos mostrar a segunda condição. Então, Q' elevado a M de FLM é igual a isso. E, bom, olhando da mesma forma que eu falei aqui anteriormente, isso vai me restar o Q elevado a N de FLM, que é FL mais N, M para todo N maior que zero. Isso já mostra que, então, FM é uma Q-filtração estável. Ok, como a gente está assumindo, então, que como a gente mostrou que o M como R' submódulo é noetheriano, então, pelo teorema 16.16, que diz que se eu tomar esse anel com M noetheriano sobre esse anel, e o M vai ser noetheriano, sem somente ser o R' noetheriano e M é finitamente gerado. Então, com isso eu já ganho que o R' é noetheriano também. E como o R' é finitamente gerado, tem um comentário no livro do Artin, logo depois que ele define filtração, que se os meus ideais do R forem finitamente gerados, então minha álgebra de Riesz estendida RQ', ela vai ser finitamente gerada sobre R'. Então, pelo teorema da base de Hilbert, que é o 16.10 do livro, o R' é noetheriano, o RQ' é finitamente gerado como álgebra, então o RQ' é noetheriano também. Agora a gente vai mostrar, então, que o RFM é noetheriano. Bom, como FM é uma Q-filtração estável de M, com M sendo R' noetheriano, temos pelo lema 20.8, que o professor provou na aula passada, que a gente ganha essa igualdade, a união dos FNs de M igual a M para todo N, e RFM é finitamente gerado sobre RQ'. Então, pelo resultado do teorema 16.15, se isso acontece, M é finitamente gerado, então M é noetheriano, porque aqui a gente só tem equivalências. Então, RFM é noetheriano, olhando M como R' módulo. Agora a gente mostra que, então, o FN é uma Q' estável. Como FM é uma Q', então a gente toma o mesmo N, o mesmo L e o mesmo N do anterior para mostrar o que a gente quer. Primeiro a gente olha que Q', primeiro a gente mostra que é uma filtração. Q' FN é igual a Q', N interseção com FNM. Isso daqui está contido no Q', N, Q' FNM,
N interseção com Fn mais 1 Mr. Porque aqui a gente tem que é uma filtração. E nisso a gente ganha aqui essa seguinte inclusão, que é Fn mais 1 Nr. Então, essa álgebra de Riesz do Fn é um submódulo da álgebra de Riesz de Fm. Como isso daqui é noetheriano, então segue que a álgebra de Riesz é finitamente gerada. Desde que a união desses caras é M, então a união desses caras também vai ser o N. Então, pelo lema 20.8, novamente, a gente chega aqui, o Fn é uma quelinha filtração estável de N. Então, agora só falta a gente voltar e mostrar que o Fn é uma Q-filtração estável. Mas isso é claro, porque, bom, Fn é uma linha filtração estável de N, então vão existir Mi e Mu inteiros, tais que essa igualdade é satisfeita. A primeira já segue diretamente, novamente. E a segunda a gente faz ao contrário. A gente tem isso, que nos dá essa igualdade, porque é uma linha filtração estável. E isso, pela própria definição, e o produto vai me dar o QN de F mu N. E isso implica o que a gente quer. Então a gente mostrou que o Fn é uma linha de filtração estável. Ok, Felipe. Obrigado. Alguma pergunta, pessoal? Então, o lema de Artin-Ries, né, o que ele dá para a gente é isso. Né? Você começa com uma Q-filtração estável de um módulo e ela vai induzir uma Q-filtração estável de um submódulo. Tá? E é o que você pode dizer. Né? Como eu falei, naturalmente a gente vai pegar a filtração QAdica, né, para um módulo. Tá? Mas quando você faz a interseção, não é necessariamente a filtração QAdica, é uma outra filtração. Tá? Então, essas outras Q-filtrações estáveis que vão surgir essencialmente, né, fazendo interseção. Tá? E a gente vai utilizar o lema de Artin-Ries para comparar com a filtração QAdica do submódulo. Tá? Deixa eu só fazer um outro comentário, né, que é um comentário mais geral, na verdade. Não tem nada de matemática, tem a ver com a apresentação. Né? Tá? Eu sistematicamente, né, eu venho pegando todas as hipóteses, né, que ele coloca que o módulo é nederiano apenas, né, e trocando por anel nederiano e um módulo finitamente gerado. Tá? Por quê? Porque é uma yoga, né, esse negócio de passar das condições que ele coloca, né, para colocar as condições que de fato a gente usa. Tá? E quando você faz uma apresentação, né, você quer focar no ponto mais importante. Tá? O ponto importante daqui é que justamente esse módulo de Ries, né, associado ao submódulo, é um submódulo do módulo de Ries associado ao M. Tá? Então, se um é nederiano, o outro tem que ser também, infinitamente gerado. Né? Então, essa é a condição, essa é a passagem importante. Tá? Mas para você fazer essa redução do módulo nederiano para um anel nederiano e um módulo finitamente gerado, tá? É quase metade da apresentação. Então, você perde o foco. Então, assim, você tem formas diferentes de se comunicar, né? Por apresentação, por escrito, né? Tá? E mesmo ele, né? Quando faz, né, o enunciado, né, escrito, né? E faz a prova escrita, né? Ele busca ser rápido, né, nessa passagem. Tá? Ou seja, não checa os detalhes, né? Porque realmente, né, você perde o foco. Tá? E por isso que eu sistematicamente estou pulando por cima disso. Tá? Não é porque eu sou descuidado, né? Bom, na verdade sou, mas não é por causa disso. Tá? É porque realmente fica uma apresentação ruim. Mas eu entendo, né, que, claro, vocês estão sendo avaliados, né? Tá? Vocês não querem perder pontos por, né, não cuidar dos detalhes. Tá? Mas uma apresentação, normalmente, a gente pula esses detalhes, porque eles são padrões, são naturais, né, e são chatos. Essencialmente por isso, são chatos. Tá? Mas só esse comentário que eu queria fazer.
Mais algum comentário, sugestão, gente? Tá bom, Felipe, obrigado. Acho que foi bem apresentado, realmente, bem cuidadoso. Tá? E vamos utilizar agora esse livro. Tá? Você Beleza, pode... vou tirar aqui. Uhum. Ok, então vamos lá. Então a gente vai utilizar uma proposição que segue, que tem a ver com a sequência exata. Então, tá? Então você tem R, né, um anel neuderiano, e o ideal, tá? E uma sequência exata de modos finitamente gerados, tá? De R módulos finitos. Tá? Esse é o nosso contexto. Tá? Então, a primeira afirmação, a gente quer calcular, né, comparar multiplicidades, é o polínômio de Hilbert, na verdade. Tá? Então, né, a primeira afirmação é que, né, se a gente tem um polinômio de Hilbert-Samuel para o M, então a gente tem os M' e para o M duas linhas. Tá? Ou seja, tá? Se o comprimento relativo ao módulo meio é finito, os da ponta também vão ser. Tá? E aí, neste caso, que vale, né, do lado esquerdo, do lado direito, tá? A gente faz a soma alternada dos polinômios de Hilbert. Se fosse, né, a soma alternada das funções, né, sei lá, não é o caso também aqui, mas em geral, né, a soma alternada de comprimentos é zero, tá? Mas no nosso caso, o que a gente pode dizer é que esse cara tem grau. Desculpa, eu usei o I, né? O Q, né, em vez do I. Eu acho que eu deveria passar para o... Apenas é que eu não sei escrever esse I gótico. Bom, não sei se alguém sabe. Nesse caso, esse cara daqui tem grau, é exatamente o grau, no máximo, o grau desse cara daqui, do PI M', tá? Menos 1. Tá? E tem coeficiente líder positivo. Se diferente de zero, né? Eu acho que eu esqueci de colocar isso. Tá? Bom, talvez botar aqui é zero, tá? Tem grau no máximo esse grau e tem coeficiente líder positivo. Tá? E o grau, que vai ser importante para mim, o grau do PQMN, tá? O do módulo do meio, é o máximo dos graus. Não, PQ, né? PI, né? Máximo dos graus dos polinômios, né? Das pontas. Pronto. Então, como eu falei, né, a gente está, né, numa sequência exata comparando, tá, os polinômios de Hilbert-Samuel dos módulos. Então, a prova disso é a prova do item 1, tá, que como eu falei, né, ou seja, esse cara daqui tem comprimento finito, né, sem somente ser, né, o suporte de M sobre IM, né, consiste de um número finito de ideias maximais. Tá? Isso é o que a gente, né, já tinha visto. Tá? E o que acontece é que o suporte, né, de M sobre M é o suporte de M. Interseção, né, os primos, né, que contém um I. Tá? É só, né, localizar, utilizar Nakayama, tá, para ver isso daí. Tá? E o suporte do módulo, né, é justamente a união dos suportes.
dos módulos da ponta, né? Ou seja, quando você localiza, continua sendo exato, tá? E, então, né, tem que sobreviver, né? Tá em algum lado, tá? A localização tem que ser diferente de zero. E aí, bom, meio que acabou, porque é só utilizar a distributividade da interseção, tá? E observar que, então, isso daqui é o suporte de M' sobre M, desculpe, união do suporte disso daqui. Tá? Então, é claro, né, se esse daqui é finito, tá? Esses dois são finitos e vice-versa. Se esse daqui só tem 10 maximais, esses daqui também, e vice-versa. Tá? Então, esse é o item 1. Para o item 2, tá? O que a gente vai fazer, tá? É utilizar, né, o polinômio de Hilbert-Samuel, né, tem a ver, né, aí no caso, com a filtração iádica. Tá? A gente vai considerar a filtração iádica para M e M duas linhas. Então, aqui a gente vai considerar, tá, os submódulos INN, tá? E vai considerar desse lado as imagens deles, que são os submódulos, né, tá? IN M duas linhas. Tá? Então, nosso objetivo é construir, né, uma sequência exata em cima, tá, desses submódulos. Tá? Mas o que acontece é que aqui, né, o núcleo desse mapa de cima tem que ser simplesmente a filtração induzida. Tá? Ele é a filtração induzida. Tá? Então, aqui você tem uma sobrejeção, aqui você tem uma filtração induzida. Tá? E o que você tem é esse mapa entre essas sequências exatas. Então, nesse módulo que eu acabei de escrever, aí a esquerda em cima não é, né, o módulo que se obtém, não é o IN vezes M'. Tá? É, na verdade, uma coisa, em princípio, maior. Tá? Mas, então, quando a gente vai comparar, então, né, o que a gente tem, na verdade, é a seguinte, né, ou seja, utiliza, né, o lema da serpente, tá? Aqui você tem inclusões, né, então não tem núcleo. Tá? Então, você tem uma sequência exata de conúcleos, tá? Que é, então, o M' sobre, tá? Vou botar aqui FNM', que é o que ele utiliza, já vou dizer o que é, mas é claro o que é. Então, você tem essa sequência exata, tá? Mas a gente utiliza essa filtração do M', que é a filtração induzida, né? Tá? Que é o M' interseção, o INM. Mas, então, a gente pode, então, utilizar, né, o fato, né, que, tá, o comprimento é finito, a gente pode calcular esses comprimentos, tá, e aí, para N muito grande, vai te dar, tá, que o polinômio, tá, de Hilbert-Samuel associado a essa filtração, tá, do meu N', menos o polinômio associado, aí é a filtração quiática, mais esse cara daqui, tá? Isso aqui é igual a zero. Porque a soma alternada dos comprimentos é igual a zero, né? E esses polinômios coincidem com os comprimentos para ele muito grandes. Então a gente teria até uma igualdade, né? Igualdade a zero, né? Mas aí, o que acontece é que esse lado esquerdo aqui, ele não é, tá, o polinômio iádico, tá? Mas então a gente pode tentar comparar, né? Ou seja, quem está interessado, tá, nessa diferença aqui, onde aparece o polinômio iádico. Tá? Então, deixa eu copiar isso daqui. A gente está interessado nessa diferença aqui. Tá? E aí a gente observa, né, que se eu subtrair zero, vai ser a mesma coisa. E se eu subtrair zero, o que eu vou ter aqui é justamente o P de M' menos o P dessa filtração do meu N' com N. Tá? Parece um P1. Tá certo? Eu subtrai zero, né? Tá? Então tem isso. Mas aí isso a gente já comparou. Né? Isso aqui tem grau, que tem grau menor, né? Bom, pode ser zero, né? Novamente, né? Ou tem grau menor
ou igual o grau, né, de cada um deles, então, portanto, desse, menos 1, tá? E coeficiente líder positivo. Bom, era exatamente o que a gente queria mostrar, que essa diferença aqui tem esse grau, que é limitado pelo grau do PQM', tá? E tem coeficiente positivo. Então, a única coisa que está faltando observar é que o grau tá, desse cara daqui, né, é o máximo dos graus, tá? Mas o que acontece é que justamente o coeficiente líder desse é positivo e o coeficiente líder desse é positivo, tá? Então, eles não podem cancelar. Tá? Ou seja, é claro que se tem graus diferentes, tá? Já não vai cancelar, tá? E o grau desse daqui vai ser, na verdade, o máximo dos graus. Por quê? Porque né? Como que eu vou dizer isso aqui? Porque esse lado aqui direito, né, tem grau ainda menor, né, do que o grau desse cara daqui. Então, quando você pega, né, mantém esse desse lado, joga tudo para o outro lado, troca o sinal, tá? O grau vai ser, né, o máximo dos graus dos polinômios, tá? A não ser que haja cancelamento. Esse aqui não pode cancelar com esse, porque tem grau menor, tá? E esse daqui não pode cancelar com esse, tá? Por quê? Porque os coeficientes líderes são positivos. Tá? Então, não tem cancelamento. Então, daí que segue, né? Como coeficientes líderes são positivos, não há cancelamento. E logo, né, o grau desse PIM, N é o máximo dos graus. Né, que é o que a gente já fez. Tudo bem? Tá, então a gente terminou esse capítulo. Tá? Tem um apêndice, né, que é a noção de homogeneidade. Como falei, não é o foco dele, embora é uma parte importante, né, da aplicação de geometria algébrica, estudar o caso graduado. Tá? Mas por isso que está no apêndice e por isso que a gente vai pular também. E a gente vai partir, então, agora para o próximo capítulo, que é o capítulo principal do curso, tá? Sobre dimensão. Então, é um conceito bastante importante, álgebra computativa, e a gente foi desenvolvendo a teoria, né, para chegar nesse capítulo. Tá? Na verdade, não existe apenas uma noção de dimensão, existem várias noções, e nesse capítulo a gente vai fazer a ponte entre essas várias noções e tirar consequências dessas pontes. Então, né, vou aproveitar o tempo que eu tenho mais para expor, né, o que a gente vai fazer. Tá? Então, para começar, é preciso, né, definir a dimensão. Essencialmente, a gente já definiu a dimensão de um anel. Tá? Ele é o supremo, né, dos comprimentos das cadeias de ideias primas. Tá? E para o módulo, você faz uma coisa muito semelhante. Né? Você tem R um anel, M um R módulo. Tá? Então, né, a dimensão de M é também o sup dos comprimentos, tá? Tal que existe uma cadeia de ideais primos, né, exatamente desse comprimento, tá? Com, né, esses PIs no suporte do meu M. Então, essa é a única diferença, tá? Que você pede que os primos, né, estejam no suporte. Quando o M é um R módulo finitamente gerado, tá? Você tem que são justamente os primos que contêm um anulador, né, do módulo. Uma outra forma de colocar isso, tá, é a observação que ele fala. Tá? Se, então, né, R é neuderiano e M é finitamente gerado. Tá? Então, a gente sabe, né, que o módulo tem um número finito, né, de ideais primos minimais, que são primos no suporte que, né, que não contém nenhum outro primo.
propriamente, do suporte, tá? E é claro que toda a cadeia, né, de um certo comprimento, né, se o meu P0 não for minimal, eu posso acrescentar, né, um primo menor, né, contido em P0. Tá? Em particular, talvez um primo minimal contido em P0. Então, no final das contas, essa dimensão também pode ser calculada, tá, nesse contexto, como máximo, tá, das dimensões de R sobre, tá, o P0, tá, esse primeiro cara, tá, onde P0 é um minimal no suporte. Certo? Bom, né, a gente precisa de um módulo diferente de zero, né, para ter, né, para ter um certo, né, um certo conjunto, né, um conjunto, né, não vazio. Então, essa é a noção da dimensão. E agora a gente vai introduzir outros invariantes, né, que são também medidas do tamanho do meu módulo, tá, que são o dm, tá, e o sm. Tá? Eles refletem, por outro lado, aspectos diferentes e a gente vai ver que são iguais. Então, nesse contexto que a gente quer agora aqui, é pegar novamente, né, suponha, vamos definir esses invariantes, né, então vamos supor o R nederiano e M infinitamente gerado. Tá? Vou pegar o meu M, o radical do M grande, né, interseção dos ideais maximais, tá? E vou pegar Q, né, um ideal de parâmetros. Tá? Do meu módulo. Tá? A gente sabe que existe esse ideal de parâmetros, né? A gente poderia pegar o Q igual ao M, por exemplo. Mas então, sendo um ideal de parâmetros, a gente tem, por definição, tá? Essencialmente a definição diz que o Q está dentro de M, que eu já estou apresentando, então a definição que sobra é dizer que o comprimento é finito. Tá? Por definição. Tá? Logo, esse cara existe. Ou seja, posso calcular o polinômio, né, de Hilbert-Samuel associado a esse Q, tá? E ao M. Tá? E a gente denota, né, definimos esse dm como sendo o grau, tá, do polinômio de Hilbert-Samuel. Então, a primeira observação aqui, tá, então aqui tem a noção da dimensão, tem a noção do dm. A primeira observação aqui é que isso não depende da escolha do ideal de parâmetros. Tá? Então, né, isso a gente tinha observado, né, que se você tem um ideal de parâmetros, tá, você está no caso nederiano, tudo finitamente gerado, o radical, né, do Q, tá, é o M, né, que é o ideal radical, tá, e tudo finitamente gerado, isso aqui implicaria que vai existir, né, um certo N, tal que M elevado a N está contido em Q, está contido em M. Tá? Os três são ideais de parâmetros, né, então eu posso calcular o polinômio de Hilbert-Samuel associado aos três. Tá? E daí vai seguir, vamos lá, tá? Que novamente um sanduíche, né? Tá? Como que a gente calcula o polinômio de Hilbert-Samuel, né? A gente vai pegar, né, o L, desculpe, tá? Deixa eu só ampliar um pouquinho mais essa desigualdade. Então, se a gente tem isso, então a gente também tem que M elevado a N elevado a I está contido em Q elevado a I está contido em M I. Tá? Então, quando a gente faz o quociente, tá? Você tem, né, esse cara daqui, que vai ser... Desculpem. Você tem esse cara daqui, que vai ter comprimento, tá? Menor ou igual que esse daqui, que vai ter comprimento menor ou igual que esse daqui. Isso para todo I, né? Tá? Então, para todo I, você tem essa desigualdade.
E então, como o polinômio coincide, tá? O que você vai ter é que o PQ do MI, tá? É menor ou igual que, desculpa, desse lado esquerdo é o P do M, tá? O polinômio de Hilbert-Samuel associado ao M, é esse comprimento. No meio, você tem um polinômio de Hilbert-Samuel associado ao Q, e na ponta, o polinômio de Hilbert-Samuel associado à potência. Então, você tem esse ensanduichamento aí. Tá? Mas claramente esse polinômio, né, associado a essa potência é o polinômio associado a M, tá, calculado em NI. Então, o que a gente está fazendo, né, é o I que está variando, tá? A gente está multiplicando o I por N. Isso não muda o grau. Né? Esses caras aqui têm o mesmo grau. Muda a multiplicidade, mas não muda o grau. Mesmo grau. Tá? Que é o grau do polinômio de Hilbert-Samuel associado a esse N. E aí você tem essa desigualdade. Esse cara daqui também tem o mesmo grau. Então, a consequência é que o DM não depende, né, da escolha, né, de Q. Então, aí você se pergunta, caramba, tá, por que eu fiz tudo isso então? Porque não defini logo esse DM associado ao polinômio de Hilbert-Samuel do M. Tá? Bom, novamente, é a mesma coisa de antes, sobre as filtrações Q-estáveis. Né? A gente vai utilizar essa independência mais para frente. Então, novamente, né, você tem uma medida de tamanho, que é esse grau. Tá? E eu falei de um outro invariante, que é o invariante SM, e esse invariante é obtido da seguinte forma. Esse tem, de fato, a ver, então, com uma escolha, né, de certas ideias de parâmetros. Então, a gente denota por SM, tá? O menor inteiro S, tal que existem x1, xs no radical, no M, elementos, tal que o comprimento, tá, de M sobre x1, xs, M é menor do que infinito. É claro que essa condição, né, já com x, y e m, é a condição para que o ideal gerado por x1 até xs seja um ideal de parâmetros. Tá? Então, na verdade, você está pegando, tá, um ideal de parâmetros, né, com o menor número possível de geradores. Tá? Ou, dito de outra forma, você está buscando, né, o menor número de parâmetros. Então, esse é o menor número de parâmetros, né, do meu M. Ok? Então, esse é o SM. Ah, certo, né? E por convenção, né? Só colocar aqui, se o comprimento é finito, eu não preciso de nenhum S, né? Na verdade, o S é igual a zero. Tá? Se tivesse uma sequência com 0 elementos. Então, como eu falei, né? Esses x1 até xs, né, formam um sistema de parâmetros. O que é um sistema de parâmetros? É uma quantidade de elementos que satisfaz exatamente, né, o que eu escrevi aí, pertence a M e tem um comprimento finito. Então é um menor número, mas por outro lado tem que ter um número grande, né? Porque você precisa do comprimento ser finito. Tá? Então, né, vocês veem que ele de certa forma acompanha, né, o tamanho do meu módulo. E o que a gente vai ver é o teorema 21.4, teorema da dimensão, que exatamente nesse contexto, tá, a dimensão do M é igual ao D de M, que é igual ao S de M, e que é finito. Ou seja, talvez não seja tão claro, né, por que a dimensão, como eu defini aqui em cima, né, seria finita. Né? Você poderia ter uma cadeia infinita, talvez, tá, de ideais primos. Tá? Mas, por outro lado, né, se a gente diz que a dimensão de M é o D de M, o D de M é claramente finito. E o S também. Então, né, essa comparação entre esses vários invariantes,
tá? O S de M, o D de M, né? E a dimensão de M, né? Vão dar para a gente a finitude também. Então, essa é uma prova, né, um pouco longa, tá? Eu não vou fazer agora. Tá? Ela depende de um lema anterior, o lema 21.3, tá? Que é uma indução que a gente vai fazer, né? Vocês podem estar vendo o enunciado aí, tá? Eu estou olhando para o quociente, m sobre xm, né? Então, é como se eu pegasse um elemento x1 aqui de S, do meu m, tá? E fizesse o quociente. Tá? E aí depois me preocuparia com, né, encontrar parâmetros para o módulo quociente. Tá? É uma espécie de indução que a gente está fazendo justamente, né, nesse número S. Tá? E o que o lema fornece para a gente são várias desigualdades aí, né, basicamente indicando como que o S, a dimensão e o grau variam quando eu pego o quociente de M sobre o xm. Né? Tá? E aí são várias desigualdades. O que a gente vai mostrar, né, é que, né, o S, a dimensão e o grau caem da mesma forma. Tá? E aí eu utilizo uma situação mínima, né, comprimento finito, para chegar à conclusão, tá, que o S, o grau e o D, né, são iguais. Que é verdade, né? Ou seja, quando você tem a dimensão, né, igual a zero, né, o que significa a dimensão igual a zero? Tá? Significa que as cadeias, né, tá, só têm ideais maximais, tá, no suporte. Tá? Então, né, justamente a situação, tá, que do comprimento ser finito, né? E do comprimento ser finito, né, isso implica que, tá, bom, implica essencialmente que o polinômio, né, de Hilbert-Samuel é constante, então tem grau zero, tá? E justamente, né, o S que eu preciso escolher é justamente o caso, né, em que o grau, o LM é finito, o S é igual a zero. Tá? Então essa vai ser a ideia da argumentação. Isso a gente vai fazer na próxima aula. E eu vou querer que as pessoas façam a apresentação, a gente vai fazer várias consequências, né, dessa igualdade. A primeira é o corolário 21.7, que trata do caso de um homomorfismo, né, de anéis nederianos locais, tá? E compara a dimensão, né, do anel B, né, do contradomínio, com a dimensão do domínio do homomorfismo, tá? E a dimensão do que a gente chama da fibra. Então, esse é um corolário, né, que tem apelo geométrico, tá? Que diz essencialmente isso, quando você tem uma filtração, né, de objetos geométricos, tá? A dimensão do espaço-ambiente em cima, menos a dimensão da abaixo, a diferença é justamente a dimensão da fibra. Tá? Isso vocês certamente viram em análise, né, com algumas hipóteses. Tá? Aqui você tem uma desigualdade, mas também tem uma igualdade quando, né, algumas condições são verificadas. Tá? Ele fala going down, uma noção um pouco mais fraca, que é o quasi-flat. Tá? Então, a prova utiliza, né, o que a gente fez até agora, e eu acho bastante interessante, tá? Uma das aplicações. Tem esse corolário 21.7 e tem um corolário 21.8, tá? E utiliza essa noção da altura de um ideal primo. Tá? A altura do ideal primo na verdade, a dimensão do anel localizado. Tá? E você relaciona, né, uma cota na altura, tá, com, né, número de geradores. Então, uma consequência direta do corolário 21.8, né, e quem apresentar pode fazer, é o teorema do ideal principal de Cru, que é a versão, né, para a altura 1, tá, que essencialmente diz que quando você tem um ideal primo, né, gerado por um único elemento, a altura é igual a 1, essencialmente isso. Então, acaba sendo um corolário, né, o teorema do ideal principal de Cru, do que normalmente é provado como um corolário do próprio teorema do ideal principal, que é a generalização, tá, dessa afirmação para a altura 1 para uma altura qualquer. Mas aqui a gente faz de forma invertida.
Tudo bem, então 21.7 e 21.8 mais 21.9. Quem que pode apresentar para mim? Eu posso. Ok, quem está falando? Gabriel. Gabriel, exato. Você ainda não apresentou, você vai apresentar qual? Pode ser o 21.7. Ok. Tá, então Gabriel 21.7. E quem vai apresentar o próximo? Eu posso apresentar. Eu já Tá. apresentei 2 vezes. Ah, tá bom. Pelas minhas notas aqui, está faltando a Cláudia. Pode ser eu, professor. Tá, eu. Cláudia, você? Aham. Então você gostaria de apresentar? 29. Ah, tanto faz. Então vamos lá, Lars. Tanto faz. Bom que tanto faz que a gente decide, né? Eu assumo outra oportunidade. Isso, tudo bem, certamente. Como eu falei, agora vamos tentar rodar um pouco mais isso, né? Fazer 2 apresentações por aula. Acho que não vai faltar resultados interessantes. Então, a Cláudia vai apresentar o 21.8 e o 21.9, e a gente quase fechou o ciclo. Falta só o Humberto apresentar uma, e que o ciclo já está fechado. Tá? Tá bom, deixa eu parar de compartilhar. Então é isso, gente. Alguma dúvida? Estamos num ritmo bom. A gente vai terminar todo o livro. Tá? Talvez exceto a última parte sobre anéis de valorização quaisquer. Como eu falei, esse é o resultado principal do livro, essa parte de dimensão. Tá? É como, né, a principal referência para ele, né, o Atia MacDonald também termina falando de dimensão. Tá? E a gente vai fazer um pouco mais, né, depois, que tem algumas aplicações mais em teoria de números, né, que são domínios de Dedekind, de ideias fracionárias, tá? Mas também vamos falar de completamento, que é uma coisa muito importante em aplicações, tá? E de sequências regulares. Então, ainda temos bastante para fazer, é o que a gente vai fazer nesse mês de junho. Ok? Marcelo, você pode parar de gravar? Obrigado.